assim: deixa Deus te usar. Vamos de novo? Deixa Deus te usar. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder retornar a esta congregação, aqui junto com o pastor Ney. Sou grato a Deus pela vida do pastor Natanael Silva, coordenador da nossa UMADSE, por ter nos convidado para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Primeira vez que preguei no congresso da UMADSE foi nos 50 anos, a convite do pastor Ney. Então agora do pastor Natanael. E eu tenho o privilégio de ter os dois aqui hoje. Então, ele disse que eu pareço com ele só no dia 21 de agosto. É a única coisa que nós temos igual, né? Porque o teu cabelo, confesso que dá um pouco de inveja. Mas Deus já me perdoou. Que eu não quero ele não, vou ficar contigo. Tá bom? Deus abençoe o pastor Ney, irmã Simone, pastor Natanael, irmã Adriana, pastor Gesiel, evangelista Wesley. Tem muitos pastores aqui, amigos nossos, irmãos em Cristo. Mas eu louvo a Deus pela minha esposa, pastor Ney. Ela está comigo ao meu lado ainda, é muito diferente. E eu tenho aqui, pastor Ney, um privilégio de ter uma parte da congregação do Pinheirinho, tá? Quer ver? Eu vou pedir para eles falarem amém bem forte, só para o senhor ter uma ideia. Os irmãos do Pinheirinho, diga amém. Amém. O pastor conhece a ovelha. Teve um pastor aqui, o evangelista Fábio, falou para mim assim: eu pensei que estava na igreja errada. Então, louvo a Deus, está aqui conosco a irmã Fátima, dirigente do ciclo de oração, a irmã Magna, que é a segunda dirigente, a irmã Raquel, que é a terceira dirigente. Então já viu, oração não vai faltar aqui. Também estamos no líder de jovens, que é o regional, né? Do Pinheirinho, presbítero Lucas, sua esposa Nathalie. Tem muitos irmãos aqui. E, claro, os meus filhos, Brian e Lindsay. São os mais lindos aqui, irmãos, depois da minha esposa. Vamos abrir a palavra de Deus? E pastor não pode fugir do tema. Pastor tem que pregar no tema. Isso eu aprendi há muitos anos. E principalmente nós que dirigimos igrejas, sabemos da responsabilidade que temos de um momento como esse ser a voz profética que Deus quer utilizar nesta noite. Quem está pronto para receber a voz do Senhor? Deus tem algo para nós hoje. Mas outros dias ele também tinha, mas hoje é especial, é diferente. Amanhã será melhor e depois melhor. É sempre assim, Deus vai só aumentando o nível. Nós que temos que abrir o nosso coração, a nossa mente e permitir que o Senhor fale em nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, e vamos ler até do versículo 8 ao versículo 14. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 14, diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que ele faz em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Fecha os teus olhos um instante. Nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa e podemos ministrar a Tua palavra. Mas aqui, ó Deus, o que nós pedimos, que haja a direção do Teu Espírito Santo. Que o Espírito profético, Senhor, não esteja só pairando, mas, Senhor,
manifeste em nosso meio, trazendo entendimento, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com a certeza que, mais uma vez, o Senhor falou conosco, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, nós já te louvamos por tudo, porque sabemos que o Senhor é fiel conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, louvando ao Senhor. Eu confesso que, quando o pastor Natanael me deu o tema, eu fiquei até feliz, porque é uma carta que eu amo muito. Os membros que estão aqui, do Pinheirinho, sabem que cartas paulinas é o que eu mais gosto de ministrar nos nossos cultos de ensino. E eu aprendo muito com elas. Só que raramente eu prego uma mensagem sobre as cartas paulinas. Normalmente é só o estudo mesmo. Mas esta noite, quando estive orando ao Senhor, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Primeiramente, nós temos 3 textos do apóstolo Paulo que são paralelos a este. O primeiro texto é este que nós lemos, que fala, deixa muito claro para nós, que antes éramos trevas. Antes nós éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da luz. E falando que aqueles que são filhos da luz, tudo aquilo que faz, ele é esclarecido de alguma forma por Cristo. Mas aqueles que são filhos das trevas, quando faz algo até em oculto, na luz, tudo se manifesta. E também ele conclui dizendo o seguinte: olha, então, cuidado, desperta tu que dormes, você que está parado, você que não está andando, você que precisa ser ativado de alguma forma. Está na hora de você se levantar e se despertar. E ele dá um entendimento, não necessariamente que ele está em outra condição. Ele diz o seguinte: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Ele não está dizendo que esse grupo de pessoas que ele está falando, que está dormindo, está morto. Ele está dizendo, olha, você pode até estar no meio de pessoas mortas, espiritualmente falando. Você pode estar até parecido como morto, mas na verdade, você está vivo. E você só está dormindo. Porque é claro que se ele entraria em contradição, se ele fala no capítulo 2, versículo 1 da carta aos Efésios, que antes nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Então, como ele falaria que numa condição anterior que fomos vivificados por Jesus e ressuscitados com ele, que agora nós estamos mortos? Ele está dizendo só o seguinte: olha, vocês só têm que tomar uma postura diferente. Por quê? Porque há uma salvação proposta. Há algo que você ainda não conquistou e você precisa conquistar. Mas para conquistar você tem que acordar. Agora, quando ele fala também aos Romanos, no capítulo 3, versículo 11 e 14, ele já fala até parecido com o tema. Ele diz o seguinte: conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Ele fala, olha, existe uma salvação que agora está perto de nós, que aceitamos pela fé. Nós aceitamos essa salvação. Então a noite se tornou passada. Agora, nós temos o dia que é chegado. E ele faz uma comparação dizendo, olha, nós andamos no dia, não na noite. Ele está falando a mesma coisa do outro texto. Em vez de ele falar que nós somos trevas e somos luz, agora ele fala, nós somos dia e nós somos noite. Tem aqueles que são das trevas, que são da noite, mas nós somos dia. Também no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 8, ele fala o seguinte, olha, as estações já estão passando, agora chegou o momento de vigiar. Por quê? Porque o Senhor virá como ladrão da noite. E quando ele vir como ladrão da noite, ele vai vir e vai pegar alguns despercebidos. Quem? Os filhos das trevas, não os filhos da luz.
Os filhos da luz não vai ser pego despercebido. Eu desde criança aprendi que Jesus viria buscar a sua igreja como ladrão da noite. Aqui o texto deixa bem claro: será como ladrão da noite para aqueles que são filhos das trevas, não os filhos da luz. E os filhos da luz, então, estes não é para se preocupar. Por quê? Porque eles vivem na luz, eles são filhos da luz, eles são do dia. A mesma coisa que está falando nos outros textos. E ele diz ainda: olha, porque quem é da noite são das trevas. Eles não são do dia, vocês são do dia. Então está na hora do quê? Vigiai, sede sóbrios. Presta atenção, está passando, o tempo é chegado. Está na hora de acordar, desperta do sono. E quando Paulo fala isso, eu lembro que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação enorme de explicar para gentios a palavra de Deus por completo. Desde os antigos textos do Antigo Testamento, como também trazer a Jesus Cristo. Assim como Jesus fez com 2 discípulos no caminho de Emaús, que ele chega perto deles e começa a explicar, desde o começo de Moisés, e vai explicando até chegar nele mesmo, para que ele compreenda as coisas. Paulo tem essa preocupação. Por isso então, eu acredito, embora ele não cita com todas as letras, ele deve pensar no momento que ele estava falando sobre esses textos, sobre Isaías capítulo 60, do versículo 1 ao versículo 2, que diz o seguinte: levanta-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe, para que todos vejam, pois sobre vocês se levanta e reluz a glória do Senhor. Ele diz o seguinte: ó Jerusalém, é claro que você pode dizer para mim que esse texto é escatológico, que fala do momento que o Senhor vai destacar a sua nação, o seu povo escolhido. Mas nós vivemos também num tempo que o Senhor quer que a luz apareça no meio daqueles que são filhos da luz de verdade, e que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. E ele diz mais no versículo 2: trevas escuras como a noite cobre as nações da terra, mas sobre vocês se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Fala assim: pastor, não entendi. Mas encontrei outro texto que Paulo pode ter pensado no momento, que está em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. Olha o que diz o texto, para que você entenda, resumindo um pouco a história. Está o povo de Israel diante do Mar Vermelho, atrás o exército do Egito. E está atrás o exército do Egito que vai vir para tragar eles, levar eles de volta. Eles clamam ao Senhor, e o Senhor fala o seguinte: olha, fala a Moisés para esse povo ficar tranquilo, porque esse povo que eles estão vendo, eles nunca mais verão. E o Senhor fala pela primeira vez que eu vejo assim num texto, dos textos bíblicos, dizendo: fala para eles ficar quieto, fala para eles ficar lá, porque o que Deus vai fazer, o que eu vou fazer hoje, eles vão contar para a história, e vai ser para a glória do meu nome. Só que acontece um fato que chama muita atenção nesse versículo 19 e 20 do capítulo 14 de Êxodo. Diz a palavra de Deus que, quando está nessa separação entre os dois povos, o anjo de Deus, não o anjo do Senhor, mas o anjo de Deus, que está à frente do povo de Israel, ele vai para trás. E a nuvem, a coluna de nuvem que representa a glória do Senhor, também vai para trás de Israel. E fica entre os dois povos. E quando ele fica entre os dois povos, ele provoca trevas, escuridão, noite para os egípcios. E para o povo de Israel, ele provoca luz. E essa luz que eles provocam faz com que aqueles que estavam do outro lado, os soldados egípcios, a ficarem com medo. A ponto que eles não querem se aproximar, dizendo: ah, o Senhor está pelejando por eles. O Senhor está pelejando por eles. E o Senhor os protege durante toda a noite, até que no dia cedo, eles vão e atravessam o Mar Vermelho. A explicação aqui, ela é a mesma de Isaías 60. Por quê? É uma Jerusalém que está com a glória do Senhor e a luz do Senhor. E do outro lado, uma representação das trevas, dos filhos das trevas.
que a consequência para eles acontece depois. O primeiro grupo que está na luz é salvo. O segundo grupo morre. Todos são dissipados. Então nós vivemos hoje num tempo que nós temos que decidir entre ser o das trevas, da noite ou da luz. A palavra de Deus deixa muito claro qual é o direcionamento certo. Como eu disse, o apóstolo Paulo pega o antigo e pega o novo. Então vamos para o Novo Testamento, sobre a vida de Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, diz a palavra de Deus, que o Senhor vai chamar os 12, vai nomear os 12, vai comissionar esses 12, e Ele traz perto dele, diz a palavra de Deus, que o Senhor diz o seguinte, e traz para Ele, aqueles que Ele quis. Aí eu não tenho como esquecer do primeiro capítulo, lá de Efésios, versículo 4, que diz o seguinte, o Senhor nos elegeu, antes da fundação do mundo, para que estejamos com Ele, em santidade, em viver uma vida separada, de retidão, irrepreensíveis diante dEle, da sua presença. O que o Senhor está falando? Olha, eu chamei vocês para viver diante da minha glória. Eu chamei vocês para viver diante da minha presença. Eu chamei vocês para viver comigo. E a primeira coisa que Jesus diz para eles, chama aqueles, escolhe alguns. E quando Ele escolhe, Ele diz o seguinte, a primeira coisa que eu quero com vocês, é que vocês estejam comigo. Você pode observar que depois Ele fala, para que estejam com Ele. Depois, o texto diz, para pregar, para poder dar poder para repreender demônios, para repreender enfermidades. Mas o que chama a atenção é que Jesus, a primeira coisa que Ele fala é o seguinte, eu quero que vocês estejam comigo. E quem está com Cristo é muito diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, se você lê a carta aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica. Mas Paulo, eu falo que ele é um pastor, um pregador cristocêntrico. A carta mais cristocêntrica dele é Colossenses. Mas a carta aos Efésios, ele fala muitas coisas. Ele diz o seguinte, olha, nele nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele diz, em Jesus Cristo, nós alcançamos um poder que nós cremos, é o mesmo poder que nós alcançamos nele, porque fomos selados pelo seu Espírito nele, em Jesus. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo, olha, o poder que opera em vocês, a glória que se manifesta em vocês, é a mesma glória que se manifestou em Jesus Cristo. Por isso que o texto diz lá no capítulo 3, versículo 10, que agora a multiforme sabedoria de Deus se fará conhecida dentre os homens, e as potestades, segundo o propósito em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, através ali o texto, na verdade, o apóstolo Paulo dizendo, falando para nós o seguinte, o mesmo poder que operou em Jesus, a mesma graça que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito, não tem diferença, não tem 220 lá e 110 aqui não, é a mesma voltagem, opera em nós. E operando em nós, Ele está dizendo, olha, vós que sois filhos da luz, tem que despertar, porque eu quero fazer a minha glória resplandecer em vocês. É isso quando Ele diz o seguinte, Jesus te esclarecerá. Lá do texto de Efésios 4:14, 5:14. Ele diz o seguinte, quando Ele fala, e te esclarecerá, Ele está falando, eu vou jogar uma luz, eu vou jogar a minha glória. Ele está dizendo, ó, eu vou dar a minha presença. Eu vou fazer você sentir a mesma graça que Jesus sentiu. E quando nós estamos diante dessa graça, não tem como nós não sermos diferentes. Lembra os nossos discípulos, quando eles foram presos e falaram, olha, o seguinte, está na hora de vocês pararem de pregar. Está na hora de vocês pararem com esse movimento aí. Aí eles falam o seguinte, como é que você quer que a gente pare? Se nós vimos e ouvimos, nós contemplamos o que Ele fez. A presença se manifestou. Imagina Pedro lembrando do monte da transfiguração. Imagina Pedro lembrando dos milagres do Senhor ressurreto. Ele lembrando de tudo que Jesus tinha feito. E agora ele fala assim, como é que você quer que eu pare se eu estive diante da presença dEle? Eu vivi a presença dEle.
Eu sei o que é ser filho da luz. Eu não quero ser mais filho das trevas. Eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais negá-lo. Eu quero falar dele, porque quando eu estive com ele, eu vi a diferença. Mas como eu disse, sempre tem a origem. Vamos para Gênesis novamente. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, o Senhor fala com Abraão e diz para ele: olha, Abraão, sou eu todo Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Aí eu falo assim: ah, pastor, mas isso é um texto muito conhecido. Vamos voltar um pouquinho então, mais um pouco. Em Gênesis 3, versículo 8 e 9, Adão e Eva tinham pecado. Filhos da luz vão dormir um pouquinho. Vamos dizer que eles morreram, não. Mas também abriu a oportunidade para isso acontecer. Eles então passam por uma outra condição. O Senhor, como era costumeiramente, descia e falava com eles face a face. Ele aparece no virar da noite, da tarde para a noite, e chama Adão e Eva. E diz o texto que eles se esconderam da presença. Sabe o que o texto está dizendo? Que a única coisa que separa você da presença e faz você fugir dela é quando você está em pecado. É por isso que o texto enfatiza muito bem: não seja como filho das trevas. Não esteja dormindo. Não permita que você viva ou deixe de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando nós olhamos para esse texto, a gente fica imaginando, imagina o que eles perderam. Se estar na presença de Deus hoje, da forma como nós estamos, já é muito bom. Imagina eles, que quando sentavam, eles viam o Senhor, o nosso Deus, face a face. Imagina só como foi perder isso. Agora, quando você sente e tem esse sentimento de perda, nós deveríamos fazer, sabe o quê? Como Davi fez. Salmo 51. O que Davi faz? Quando ele reconhece que ele errou, e ele percebe que está longe da presença, ele fala: Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Primeiro, usa da sua misericórdia. E ele não fala a misericórdia. Senhor, usa de muita misericórdia. Ele apela mesmo. Só que ele chega à conclusão e fala o seguinte: acho que uma das coisas que eu mais perdi foi a presença. Por isso que ele fala: não retires de mim o teu espírito, e não me lances fora da tua presença. Eu só tenho consciência de que me afastei quando eu estou pecando. E quando eu peco e me arrependo, o Senhor, Ele se manifesta. Eu não posso, aqui num congresso como esse, e com um tema desse, olhar para os irmãos e só falar a palavra de ânimo. Mas o Senhor, que é o dono de tudo, é o que Ele quer conosco. Ele quer que nós vivamos com Ele, estejamos com Ele, sejamos filhos da luz, mas não filhos das trevas. Ele quer que nós tenhamos um coração voltado para Ele. E o coração voltado para Ele requer renúncias, requer santidade, requer uma forma de viver diferente que aqueles filhos das trevas vivem. E o que o Senhor está falando para nós esta noite? Está na hora de você se posicionar. Porque o tema é: desperta tu que dormes e sai, levanta do meio dos mortos. Está na hora de você começar a evidenciar a luz de Cristo. E ter um sentimento igualzinho do salmista: a minha alma anseia por sua presença. A minha alma anseia assim como uma corça anseia por águas. A minha alma anseia por ti, Senhor. É esse sentimento que nós temos que ter, para que nós vivamos de verdade na luz, para que nós sejamos de verdade pessoas acordadas. Agora, o que chama a atenção é quando Davi, ele fala de um texto que mexe muito comigo. Ele diz, lá em Salmos 84, verso 10. Ele diz algo que é muito conhecido, mas ele sabe valorizar a presença.
E parece que ele está lembrando o que aconteceu lá em Êxodo 33. E nós já vamos para Êxodo 33. Ele diz o seguinte: olha, porque mais vale um dia nos átrios do que em 1000 lugares ou partes. Ele está falando do átrio. O que era o átrio? O átrio era o pátio. Ele está dizendo, mais vale estar lá fora do que estar em outras partes. Mas ele completa dizendo, olha, prefiro estar à porta da casa de meu Deus do que habitar na tendas da impiedade. O que ele está falando? É o que está em Êxodo, capítulo de número 33. O Senhor chega para Moisés e diz o seguinte: Moisés, nós temos um problema. Ele, qual? É o seguinte: o povo já não está mais como deveria. Eu vou enviar um anjo para ir diante de vocês. Esse anjo vai dar vitória contra os jebuseus. Esse anjo vai dar vitória contra os heteus, amorreus, os cananeus. Ele vai dar vitória sobre todos os povos. Acabar com eles. Eu não consigo habitar mais no meio deles. Porque Deus separou um povo para ser filhos da luz, não das trevas. O povo estava pecando tanto, Deus falou assim: eu não consigo habitar, não dá. O que Moisés faz? Moisés fala o seguinte: Deus, se o problema é o Senhor estar no meio, eu vou tirar a tenda então do encontro e vou colocar fora do arraial. Ele tira a tenda do encontro e coloca fora. E o que ele faz? Quando ele vai encontrar com Deus, ele vai passando por todas as portas de todas as tendas, e vão saindo todos e ficando na porta, olhando Moisés de costas. E ele vai até lá. Quando ele entra, diz que a nuvem do Senhor, a coluna de nuvem, a glória do Senhor, ou uma das manifestações teofânicas do Senhor, vem e fica na porta. Agora você imagina então o que Davi está falando. Falou o seguinte: olha, eu preferia estar no pátio, próximo, não lá na tenda da impiedade. Eu gostaria de estar na porta, porque lá estava a glória, não ali junto com aqueles que erram, os filhos das trevas. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar na presença dEle, eu quero viver na presença dEle, eu quero andar na presença dEle, eu quero caminhar na presença dEle. Eu acredito, por isso que ele faz aquela referência de Salmos 100, verso 6, que ele diz o seguinte: olha, os meus olhos, é Davi falando isso, mas dá para se aplicar como Deus falando conosco, porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. E ele diz o seguinte: meus olhos procuram os fiéis da terra, para que andem comigo, ou em uma outra versão, para que estejam na minha presença. Deus está atrás de pessoas que queiram estar na sua presença. E Moisés, quando entrou ali na tenda, diz o texto, lá em Êxodo 33, ele diz o seguinte: Senhor, ele não recusa o anjo. Você não vê nenhum texto falando: Senhor, eu não quero o anjo não. Ele está falando o seguinte: Senhor, e diz o texto que ele falava face a face, como se falava com um amigo. E ele diz: Senhor, não nos faça daqui sair sem a tua presença. Ele está falando assim: Senhor, em tese, né? O anjo é bom, é legal, vai abrir portas. Imagina, não vai precisar fazer nada, o anjo vai fazer por você. Mas Senhor, o que eu prefiro é a tua presença. Eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a presença do Espírito. Eu prefiro a presença do Senhor, o Senhor se manifestando, o Senhor caminhando comigo. Eu não quero ser aquele que vive de noite, eu quero viver durante o dia. Eu quero viver, Senhor, diante da tua glória. Eu não quero ver, Senhor, apenas um anjo. Eu quero ver a tua face, olhar, contemplar a tua face, caminhar contigo, Senhor.
Levanta sua mão nessa noite, levanta sua mão. Eu creio que o Senhor vai se manifestar hoje aqui, na tua vida. Então você que deseja a presença, não os benefícios que o Senhor pode te dar. Você não está aqui atrás de anjo nenhum, você está atrás da presença do Senhor. Porque você hoje quer sair daqui acordado, cheio da presença de Deus. Naquela basura e cantura lá balaias. Jouri calabasura e calabas. Tirei calabasura e cantura lá baixo. Então o texto do apóstolo Paulo remete a todos esses outros. O que ele está falando? Olha, gente, a glória de Deus que se manifestou no meio do povo de Israel e fez deles ver e contemplar a presença do Senhor com coluna de nuvem, coluna de fogo, que o Senhor se manifestou da forma que se manifestou. O Senhor quer fazer a mesma coisa hoje. E nós temos o Espírito Santo que se manifesta em nós. Antigamente Deus habitava no meio do povo, hoje Ele habita em você. Hoje Ele está dentro do teu coração. Hoje você é templo do Espírito Santo. Deus está contigo. E o que Ele quer é que você se decida. E vamos imaginar exatamente o texto que nós lemos lá do povo egípcio, o exército e o povo de Deus. A nuvem estava ali no meio. Para alguns era trevas, para outros era luz. Para um era uma condenação que já tinha sido decretada. Eles vão morrer. Eles tinham até aparência de guerreiros. Porque alguns até se confundem dizendo: ah, pastor, tem lugares que nós vamos, parece crente. Tem uns que parece que é crente, mas não é. Então é como se olha para aquele exército e fica imaginando um exército que tinha cara de exército e tinha um propósito. Você fala: olha, o melhor lugar. Falaram um exército que tinha um propósito de vir atrás de um povo que tinha ido embora. Um exército que estava fardado como exército, preparado para a guerra, mas não era filho da luz. Porque o filho da luz do outro lado estava desguarnecido, sem armas, sem nada, à mercê, mas tinham a presença. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. E o que o Senhor quer nesta noite? Ele quer te encher, Ele quer te fazer transbordar. Ele não quer que você apenas receba dele um movimento, ou algo que só é temporário. Por isso que Jesus disse: olha, eu quero que vocês estejam comigo. Depois, Ele fala: depois eu te dou poder. Agora eu quero só a presença, eu quero só estar com você. Só isso que eu quero. Porque Ele sabia que quando Ele estivesse com Jesus, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. E quando Ele fala, então, olha, esteja comigo, é porque eu quero fazer algo especial na vida de vocês. Então hoje, nesta noite, eu creio que o Senhor te trouxe aqui para fazer algo especial. Não um movimento passageiro, não algo que vai acontecer aqui, você saindo por aquela porta e acaba. E nós estamos vivendo um momento, pastor Ney e pastor Natanael, que parece que nós somos movimentados, mas não temos a presença de verdade. Parece que nós somos movimentados. Por quê? Repare bem, nós reagimos àquilo que é feito. Nós estamos vendo uma época que eu não condeno e até gosto dos hinos. Tem hinos que quando cantam, a igreja levanta, a igreja saltita, a igreja pula. Mas eu já reparei em muitas igrejas, não em uma só, em muitas, que quando termina um hino, parece que há um botão de desligar. Porque da mesma forma que fala glória a Deus, vira um silêncio. Quem vive em silêncio é quem está dormindo. Nós somos pentecostais, somos chamados de pentecostais,
Porque um dia o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo, ele movimentou tudo ali dentro, veio como um vento veemente, que chacoalhou, fez algo tão impressionante, que quando desceu fogo, línguas como que de fogo na cabeça de cada um, eles começaram a falar em línguas, e foi como uma explosão, que toda Jerusalém ouviu. Tem algo acontecendo no cenáculo, tem algo acontecendo no cenáculo, tem algo acontecendo na Almaty, tem algo acontecendo na Vila Americana, porque o Senhor está presente. Não é um movimento, não é algo que acontece uma vez, é algo que vem e fica. Aí ficam bravos com os pastores ou com os pregadores quando eles dizem: glorifica, adora, você é pentecostal. Aí tem uns pastores que já é menos paciência, falam o seguinte: eu gosto do silêncio porque estão ouvindo. Gosta nada, rapaz, então você não é pentecostal. Eu gosto do barulho, eu sou pentecostal. Eu não gosto de silêncio na igreja, eu tenho dificuldade com isso. Pastor Gisele já congregou comigo, pastor Eliebe já congregou, Fábio já congregou, e sabe que na igreja que eu dirijo eu falo o seguinte: me liga o teclado, faz algum som, faz algum barulho, porque silêncio eu não gosto na igreja. Porque a igreja, o culto ao Senhor é adoração. E adoração não é com boca fechada, é sacrifício vivo que brota nos teus lábios. E só sabe isso quem é filho da luz e quem vive na presença e não está dormindo. E eu não sei nem como consegue dormir na igreja. Tem gente que consegue. Embora que o texto fala que aqueles que estão dormindo estão no meio dos mortos. Aqui não tem ninguém morto aqui, né? Cadê os mortos? Não tem ninguém. Mas cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Então glorifica. Não é para mim, não, é para o Senhor. Diga ao Senhor: eu sou aquele que recebeu do Senhor a virtude do Espírito Santo. Então eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor. Agora observa uma coisa. Paulo sabia de tudo isso. Por que Paulo sabia de tudo isso? Porque ele vivia isso. Ele sabia da diferença de ter a presença. E diz a palavra de Deus, Atos 19, versículo 11 ao versículo 16. Diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você sabe o que é o extraordinário? O pastor Natrel fala muito disso. Sabe o que é extraordinário? É fazer algo que não é normal, não é costumeiro. Tem coisas que nós estamos acostumados. Está dizendo que Paulo todo dia era um dia diferente. Ele foi confrontado pela presença quando ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, e ele mudou totalmente a vida dele. Agora, o que o Senhor faz através dele? Faz milagres extraordinários, a ponto que levaram os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal e colocava diante das enfermidades, e as enfermidades fugiam. Imagina, irmão, primeiro, se eu fizer isso hoje, vamos falar que eu sou herege. Mas Paulo tinha uma graça tão grande, o que Deus fazia na vida dele era tão grande, então ele tinha não só moral, mas legitimidade para falar sobre isso. Ele fala: eu sei da diferença quando eu estava do outro lado e quando eu estou desse. Eu sei da diferença quando eu estava dormindo e pensando, achando que estava acordado, porque eu achava que eu estava correndo pelo caminho certo, eu achava que estava defendendo o certo, mas depois eu descobri que não estava defendendo o certo. Então quando eu descobri, o que eu fiz? Agora não importa mais minha vida, não importa mais o meu ser, não importa mais nada, porque eu vivo agora é para Cristo. Eu vivo para um Senhor que mortifica essa carne, que tem hora que quer fazer alguma coisa, mas eu tenho certeza que não é a vontade de Deus. Ela faz, mas eu fico contrariado, eu luto com ela, mas eu vou vencer, porque o Senhor morreu no Calvário por mim. Por isso que eu vejo ele quando ele diz lá em Timóteo, quando ele diz o seguinte: olha, Timóteo, eu vou te explicar sobre duas palavras: misericórdia e graça. Ah, Timóteo, deixa eu te explicar um negócio. Eu, o pior dos homens,
o pior dos infiéis, o pior dos ímpios, um condenado. Eu matei, concedi na morte, eu fiz cristãos blasfemarem, eu fiz tanta coisa terrível, mas Ele me viu. E a sua misericórdia me fez o quê? Ele me escolheu e me deu um ministério. Ele me deu um propósito. E pela sua graça, eu fui alcançado. E que era para ser condenado, agora não sou condenado, Timóteo. E por isso que ele diz o seguinte: por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele sabia que ele só tinha aquela vida diferente porque tinha estado na presença do Senhor. Mas repare nesse texto do apóstolo Paulo, que fala sobre o apóstolo Paulo em Atos 19, que tem gente que acha que é luz, mas não é luz, e está no meio. O que eles fazem? Aí começa a querer profetizar, expulsar demônios, fazer o que Paulo fazia. Aí os demônios, que eram os filhos de Cefas, aí os demônios chegam e falam assim: peraí, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Porque quem é filho da luz, até o inferno conhece. Volto para Efésios 3:10. Ora, a multiforme sabedoria de Deus será manifesta através da igreja nesses tempos, para que todos contemplem, desde potestades e principados, segundo o propósito em Cristo Jesus. Sabe o que o texto está dizendo? Ele está dizendo algo para nós muito importante que você não pode esquecer. Aquele que vive na presença, o diabo corre. Aquele que vive na presença, vive o milagre de Deus. Aquele que vive na presença, vive coisas extraordinárias. Aquele que vive na presença, vive o melhor da parte de Deus. E aqueles que acham e que não vivem, até o diabo zomba. Eu estou sentindo a presença aqui, irmãos. Não é coisa de pregador não, que eu não sou assim, mas eu estou sentindo a presença aqui, pastor Ney. Eu estou sentindo a presença aqui. Então algo extraordinário vai acontecer. Comece a adorar, comece a glorificar, porque Ele vai começar a fazer. Eu sinto aqui, Racalabachaias, o Senhor fala em meu coração, Ele cura agora. Tem pessoas aqui com dores agora. Agora, saia toda enfermidade em nome de Jesus. Você não dorme, você é vivo. Você é aquele que vive o melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Será que tem alguém dormindo aqui? Não, não tem, sabe por quê? Então se não tem ninguém dormindo, nós temos que concluir o texto então. O texto que diz do 5,14, ele termina: Cristo te esclarecerá. Se você acordou, levantou, então está na hora de descer o Espírito Santo sobre a tua vida. A glória vai manifestar nesse lugar. A glória vai manifestar nesse lugar. Eu não perderia tempo não. Eu não perderia tempo não. Vai ter alguém que vai cantar? Vai ter alguém que vai cantar, pastor? Denilson, quando ele está se aproximando, coloque-se em pé. Quem quer a glória? Quem quer a presença? Quem quer a presença? Quem quer a presença? Quem quer a glória? Quem quer declarar hoje: eu não sou filho das trevas, eu não vivo na noite, eu vivo diante da glória, eu vivo diante do Senhor, eu vivo diante do Senhor.
Eu não sou aquele que vou viver no meio dos mortos, não. Hoje eu estou acordado. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Eu não gosto muito disso, eu nem faço muito isso. Mas olha para ela e fala assim: você está acordado? Fala, você está acordado? Ela fala assim: você está acordado? Então se prepara, porque a glória vai descer. A glória vai descer. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar correndo, vem aqui à frente. Só quem não é batizado com o Espírito Santo. Denilson, enquanto ele adora o Senhor aí, porque a glória vai descer. As minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Bem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Cadê jovens cheios do Espírito Santo? Eu quero que venham jovens aqui abraçar esses que estão aqui. Menino com menina, menina com menina. Cadê jovens cheios do Espírito Santo? Vem aqui. Abrace um dos que estão aqui na frente. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui. Aleluia, aleluia. Eu quero jovens cheios do Espírito. Não tem jovem cheio do Espírito aqui não? Cadê os jovens? Cadê os cheios do Espírito Santo? Esse aqui, vem aqui. Aleluia. Deus vai começar a operar aqui nesse lugar. Aleluia. Pode uma mãe se esquecer do filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido.
cruz pra ele estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido, e no primeiro dia estava esquecido, e no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e no terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda as mãos para cá. Eu vou pedir aos pastores que estendam as mãos aqui. O Senhor pode batizar agora. Quem crê nisso? Aleluia, 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 aleluia. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele o louvor, a Ele toda adoração. Já teve batizado com o Espírito Santo aqui, ó. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, e que se abra o céu, o teu reino vem. Aleluia! A nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha. Nossa fé e esperança estão em Deus, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Só que para ficar completo, tem alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje? Aceitar a Cristo hoje? Nós não podemos sair daqui sem fazer esse apelo. Se tem alguém que quer aceitar a Cristo, reconciliar com Ele hoje, sai do seu lugar com a sua mão levantada, que nós queremos orar por você. Temos alguém que quer aceitar a Cristo, reconciliar? Temos alguém nessa condição? Ou somos todos filhos da luz? Todos aqui já aceitaram a Cristo? Tem alguém que quer aceitar ou reconciliar com o Senhor? Aleluia. Se não tem, fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, Senhor, aqui ainda temos alguns irmãos. Alguns já foram selados pelo Teu Espírito, já receberam a manifestação do Espírito, mas o Senhor pode ainda mais. O Senhor faz quando nós estamos na Tua presença. O apóstolo Paulo diz lá nos versículos seguintes, que nós devemos buscar e ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Senhor, Tu enviou a um jovem aceitando a Cristo ali agora, chorando. Isso, traz ele na frente aqui. Senhor, Tu pode derramar agora uma bênção especial sobre esses jovens. Deus, sela agora
Espírito Santo de Deus, desça como no dia de Pentecoste. Senhor, faça jorrar águas que sai do teu trono e desce como fonte de águas que vai limpando tudo, purificando, mas enchendo, 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 enchendo. Toma essa vida agora, Senhor. Enche agora, Senhor. Batiza com o Espírito Santo agora. Fale línguas agora. Fale línguas agora. Fale línguas agora. Fale línguas agora. Racalabaxão, recantura na banaias. Tchau, recantura na cantura na bacantura na ba. Caiguare calaçou. Tchau, recantura lá na ba. Cantura lá ba. Tchau, recantura lá baixaias. Tchau, recalaba na baixira, recantura lá banas. Raico. Eu vejo sobre esse lugar. Eu vejo sobre esse lugar. Passando aqui, pastor Ney, uma nuvem. E esta nuvem vai tomando todo esse templo agora. Ela vai tomando todo esse templo agora. Ela vai tomando todo esse ambiente agora. Ela vai tomando todo esse ambiente agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio na galeria. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você é filho da luz. Você não dorme. Levanta, porque hoje Deus te levanta com unção e com graça. Deus te toma pela tua mão hoje. Deus te enche, Deus te enche, Deus te enche. Ele tem um propósito na tua vida. Tu és escolhido do Senhor. Tu és escolhido do Senhor. Você tem perguntado, eu sou. O Senhor está dizendo, você é escolhido sim. Todos verão o que Deus vai fazer na tua vida, porque hoje Ele confirma o que Ele tem. Hoje Ele confirma, e nações vão lhe ouvir, porque que da sua boca sai uma palavra profética que vem do Senhor, que vem do Senhor. Receba a unção do Espírito Santo de Deus.